Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco, né? Você que trouxe a palavra de Deus, sem perca de tempo, abra em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Pode ficar sentadinho mesmo, não precisa levantar não. Amém? A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós acabamos de ler esse pequeno versículo, né? Que diz tudo, né? Que Deus, Ele nunca dá algo maior do que aquilo que nós não podemos suportar. E nunca entenderemos o agir de Deus, mas precisamos continuar confiando nele. Às vezes acontece algo nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê acontece, não é mesmo? E o porquê que está sobrevindo aquilo sobre as nossas vidas. A gente não entende, e muitas vezes nós até murmurando: Senhor, eu não vou aguentar, não vou suportar. Porque nós, no momento de luta, no momento que as coisas não estão indo bem, nós desviamos o nosso olhar, tiramos o nosso olhar de Deus e colocamos o nosso olhar no problema. É por isso que às vezes dá aquela sensação que você não vai suportar aquela luta que você está passando. Por quê? Porque no momento em que mais você precisa focar em Deus, focar a tua atenção em Deus, o teu olhar para Deus, você se volta o seu olhar para aquela situação e fica focando naquilo e esquece que Deus é quem te dá força para suportar a luta que você está passando. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Às vezes você fala assim: Elbeira, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando, não é mesmo? Muitas vezes a gente questiona uma palavra de um pregador, de um pastor, de uma pastora, esse pastor fala isso porque ele não sabe da minha vida, ele não sabe o que eu estou passando. A vida dele deve ser maravilhosa, mas não todos nós temos lutas nas nossas vidas. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa luta, na nossa vida, mas cada um de nós tem um jeito de passar nas lutas. Uns, quando as lutas vêm, corre para os braços do Pai mais ainda, jejua, ora, busca, chora nos pés do Pai e não desanima. Outros é o contrário. Quando as coisas ruins vêm, porque todos nós passamos por um momento difícil. A palavra de Deus nos diz assim, e vocês estão cansados de ouvir pregadores falar isso, né? Que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou talvez você pense assim: eu aceitei Jesus, agora tem que ser tudo maravilhoso. Não. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter lutas, vamos ter aflições, vamos ser perseguidos, vamos ficar doentes, porque somos humanos. Só que o nosso erro é quando nós nos desviamos o nosso olhar de Deus e focamos naquilo que está acontecendo. Aqui fala que as forças, dependendo do problema que você está passando,
A força não tem que ser humana, a força vem de Deus. É Ele que te dá força para suportar. É muito importante crermos em sua fidelidade, que nunca falha. Deus nunca falha com você e nem comigo. Nós falhamos com Deus, mas Deus nunca falha conosco. Ele nunca vai falhar com você. Você pode até falhar com Ele, mas Ele nunca vai falhar com você. O homem é falho, Deus é perfeito. Muitas pessoas, né? A gente sempre fala essa frase. Muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam de Deus. Porque, não vou mais na igreja porque não vira nada, porque não sei. Não, não é que Deus te abandonou, é você que está abandonando a Deus. Você está se afastando de Deus. Talvez por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou alguma coisa que você viu dentro da igreja. Mas eu aprendi uma coisa. Quando nós estamos, seja lá onde for, no seu trabalho, na igreja, principalmente dentro da igreja, nós não devemos focar os nossos olhos no homem, ou no seu irmão que está do lado, do que ele fez, do que ele deixa de fazer. O problema é dele com Deus, e você é o seu problema com Deus. Não vamos olhar na igreja não. Você viu aquela irmã? Você viu o pastor? Você viu a pastora? Quem foi que morreu por você? Foi o pastor? Foi o irmão ou foi Jesus? Foi Jesus. E por que você coloca tudo no homem? Por que os seus olhos estão focados no homem? O homem é falho, o homem erra. E você também erra. Por isso não aponte o dedo, porque você também erra. E não é porque somos muitos pregadores que não somos falhos. Os pastores também não são falhos. São seres humanos, sofrem, têm suas lutas, adoecem. Não é mesmo? É como você. A única diferença é que tiveram o chamado, foram ungidos para levar a palavra de Deus. Mas você também foi chamado para proclamar a palavra de Deus. Você também é ungido de Deus. Você também pode falar do amor de Deus. Tira um pouco os olhos do problema que você está passando. Foque seus olhos no Senhor. E você vai ver que haverá solução para os seus problemas. Haverá solução no momento em que você tirar os seus olhos do seu problema, daquilo que está acontecendo ao seu redor, e focar os seus olhos em Deus e colocar a tua vida totalmente nas mãos de Deus. Você vai ver que você vai suportar e vai passar. E vai ter vitória, em nome de Jesus. Amém? Em muitos momentos questionamos, né? E às vezes muitas pessoas questionam pelos momentos que passam na vida. E nós como seres humanos, nós temos essa falha, né? De questionar tudo. Não é verdade? A gente que questiona tudo. Mas é do ser humano. É a mesma coisa da reclamação. Parece que o dia que não reclama não tá bom, né? Se tem carne, eu não gosto dessa carne. Eu queria comer um ovo. Se tem ovo, eu tô cansado de comer ovo. Tem que procurar alguma coisa para reclamar. Por quê? A reclamação já faz parte da vida daquela pessoa. O ser humano tem isso. Mãe, não quero porque não sei. Tem que reclamar de alguma coisa, tem que questionar alguma coisa. Mas eu não vou lá porque aquela irmã vai, eu não gosto dela, eu também não vou naquela igreja porque ela está lá. Porque fulano. Não, irmão, você vem aqui por causa de Jesus. Você não vem aqui por minha causa, nem por causa do irmão que está do teu lado, nem do outro que está do teu lado. Eu não vou mais na igreja porque meu esposo é assim assado. Quando Jesus vier, quem vai te salvar? Vai ser você ou vai ser seu esposo?
vai ser você ou vai ser sua esposa? Quando Jesus vier, é Ele que vai te levar. Ore pelo teu esposo, ore pela sua esposa. O problema é que você está passando em casa, ore, coloca nos pés de Deus. Entendeu? Eu não posso salvar o meu esposo e nem posso salvar a minha filha. Eu tenho que focar em Deus para buscar a minha salvação. A palavra de Deus, eu passei para eles quando eu comecei. Na verdade, meus filhos veio primeiro que eu, né? Era tudo os catatalzinhos assim, ó. Foram para Jesus primeiro que eu. Eles me carregaram para Jesus. Eles iam lá na sede. Cadê o irmão Mírio? Ó, o irmão, ó, ali, ó, Deonil ali, ó, enchia a perua dele, lembra? Aqui ainda estava construindo. O meu menino ainda chupava chupeta, ele tocava o travesseiro na minha cabeça. Mãe, nós já estamos na hora de ir para a igreja. Era 6 horas da manhã, ele já queria ir para a igreja. Porque ele sabia que o seu Mírio ia pegar. A gente fala seu Mírio com carinho, que a gente tem ele como fosse da família, viu? É um jeito de falar com carinho com eles. E ele enchia lá a perua, ia lá para a sede com essa meninada. Os meus iam, e eu ficava em casa. As minhas crianças iam para a sede. Ia para a casa da irmã Vitória, e eu ficava em casa. Os meus filhos foram primeiro para Jesus do que eu. Eles que trouxeram a palavra de Deus para mim. Entendeu? Por isso que eu digo para você, que você tem o ministério de levar a palavra para a sua família. Através dos meus filhos, da irmã Rosária, né? Que é a mãe da irmã Cida, a avó da Marta, né? Essas crianças foram tudo criadas na minha casa como se fossem meus filhos também. Através deles. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, mas um momento muito difícil. E através deles, eu conheci Jesus. Estou aqui até hoje. 32 anos. Aqui neste mesmo lugar. E louvo a Deus por tudo, mas por tudo mesmo. Por quê? Eu tenho esse jeitão de falar, é meu jeito, tá? Mas eu sempre foquei em Deus. No momento de alegria, no momento de tristeza, no momento... Seja qual for o momento, eu sempre coloquei tudo nas mãos de Deus. E sempre corri para os braços do Pai. Porque eu sei que era só Ele. Teve momento que só Ele podia me ajudar. E pôde me ajudar e poderá me ajudar. Não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter ninguém que vai me ajudar a passar, dependendo do momento que eu estiver passando na minha vida. Só Deus vai me ajudar, porque é Ele que vai renovar as minhas forças. Ele vai me dar força, Ele vai me dar vigor para que eu possa enfrentar. Ele vai ser o meu alívio para todas as minhas dores. Entendeu? A diferença, existe 2 tipos de pessoas: aqueles que se afastam de Deus quando está difícil, e aqueles que correm para o braço do Pai. Que você possa tomar posse da segunda opção. Corre para o braço do Pai. Não corre para longe não, que a coisa vai piorar. Por isso que você às vezes vê notícia: ai, você viu? Aquele era crente e se matou. Aquele é crente e se suicidou. Porque no momento difícil não correu para os braços do Pai, correu para longe. E quando nós corremos para longe, o diabo fica só de olho, esperando. Nós temos um versículo que fala, né? O diabo vive ao redor de nós, bramando como leão, esperando o momento em que você se afastar da mão de Deus, ele vai dar o bote. E o bote dele é certeiro. Você já viu um cachorrinho? Eu tinha um cachorrinho, chamava Marquês. Todo mundo conhece o Marquês. Ele era pequenininho, baixinho. Os pardal, os passarinhos ficavam assim, e eu ficava olhando. A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionada. Ele abaixava, ficava bem baixadinho com a mãozinha assim, ó. O pardal vinha assim, ó, para comer a comida dele, ela voava. Quando o pardal voava, ele dava um pulo tão grande que ele catava o pardal no ar.
Mas ele não comia. Ele só matava o pardal porque o pardal ia comer a comida dele. Aí eu falei assim, aí um dia eu fiquei falando assim, Satanás é igual. Ele fica bem quietinho, esperando o momento de dar o bote. Afasta da manada para você ver. Afasta. E afasta de Deus para você ver. O bote dele é certeiro. E ainda quando você consegue escapar e voltar correndo para os braços do Pai, mesmo, né, todo despenado, todo, né, despenteado, maravilha, que Deus cura suas feridas, como nascem ovelhas, né? Ele pegou a única que se desgarrou lá, ó, aquela desgarrada, ele procurou e curou as feridas e trouxe de volta. Mas e quando você não conseguir mais? Porque existe coisa lá fora que quando, né, pega, a pessoa não tem mais força para voltar. Não tem mais força para voltar para os braços do Pai. Às vezes você fala assim, ah, irmã, eu não tenho mais força para voltar para Deus. E o coração da gente corta. Ah, eu já tentei, mas eu não tenho mais força. Por quê? Porque aquilo lá fora, Satanás já armou uma armadilha tão grande que ele não consegue sair mais. E às vezes ele precisa, muitas pessoas precisam de nós para ajudar. Que eles saiam de lá. Muita oração, muito jejum, né? Por aquela alma. E Deus é assim, mas Ele está sempre presente. Haverá situações em que o desespero irá querer nos dominar. O medo nos paralisa e a angústia nos faz calar. Você já viu aquela pessoa que quando ele está com algum problema, ele some da igreja, ele se isola? O medo às vezes faz você se calar. Mas não um calar bom, mas um calar que fica aquela angústia dentro do seu peito, que te faz mal. Você já viu aquele ditado que fala assim, nossa, mas eu fiquei tão assim que eu me paralisei. Ficou sem ação, a pessoa não tem ação nem para ir, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguir em frente. Ele, né? Ele para, deu um branco, pronto. Ele não sabe o que ele faz. Fala, o que aconteceu com você? Ai, não sei, na hora me deu uma coisa assim, eu paralisei, me deu um medo, mas um medo, que eu paralisei, me deu um branco, eu não consegui fazer. Quantas pessoas já falou isso, não é? Na escola, na hora de uma prova, muitas pessoas vai te tirar a habilitação, é a mesma coisa, né? Então, eu sabia tudo direitinho, mas na hora me deu um branco. O medo é tão grande que paralisa a pessoa. Não deixe o medo paralisar você. Na hora que você sentir o medo, uma angústia no seu coração, clame a Deus. Clame a Ele. Só Ele pode te socorrer. E só Ele pode te dar o alívio. Só Ele tem tudo para fazer você continuar nas suas lutas. Não existe outra. Precisamos entender que Deus nunca perde o controle de nada. Ele é simplesmente perfeito. Tudo que Ele faz dá certo. Ele não perdeu o controle da sua vida e nem da minha. Deus está no controle. Deus ama os seus filhos. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não te desamparou. Guarda isso. Dependendo o que você estiver passando, guarda isso, ó. Deus não perdeu o controle da sua vida e Ele não te desamparou. Eu não sei o que você está passando. E Ele não desistiu de você. Se você se afastou de Deus, ó, Ele não desistiu de você, não. Ele não desiste. Enquanto você viver, enquanto você respirar, Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Agora, né? O obreiro aqui arrumando essa bandeira tão linda aqui, né?
E nós cremos que Deus também não desistiu da nossa nação. Amém? Deus não desistiu da nossa nação. Deus não desistiu do seu povo. Não desistiu. Por mais que tudo esteja, Deus não perdeu o controle. Amém? Creia nisso. Se você tem orado e tem achado que Deus não está ouvindo, lembre-se que Ele não desampara os seus filhos. Ele tem o seu jeito de agir e certamente te ajudará. Nunca se esqueça, Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Guarda isso no teu coração. A palavra foi bem pequenininha hoje. É o que Deus quis dizer para você. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele é o alívio para todas as suas dores. E Ele não desistiu de você. Guarda isso no seu coração. O irmão vai colocar um hino lá. Enquanto estiver tocando esse hino, já para encerrar, que nós já vamos passar para outra parte, eu quero que você guarde no seu coração isso. Essas três coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não desistiu de você. Não se esqueça disso. E Ele não te desamparou. O meu combustível. O combustível para continuar? Para continuar. Olha quem é. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. É, eu já disse assim. O meu alicerce. Tá complicado, pai, eu não vou aguentar. Mas Ele disse, eu sou o seu combustível. Olhe para mim, eu sou o seu combustível. Não tá sendo fácil aqui. Às vezes não é fácil, mas eu tenho que seguir. Mas a gente tem que prosseguir. Tá tão complicado, pai. É difícil. Eu confesso, mas a gente tem que conseguir. Não quero continuar mais. Em frente. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. É assim tem mesmo. dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. É dessa eu maneira. não volto pra trás. Tem dia que fica aqui comigo e não sai mais. Mesmo que esteja cansado, não volte para trás. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Ele é o nosso alívio. Me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Glória a Tu Deus. és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Senhor, abençoe o teu povo. És o meu alívio. Tu és o nosso alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E nós precisamos. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve. E se eu não desistir, porque o Senhor foi o motivo de eu estar aqui ainda. Nunca desiste de mim. Porque o Senhor não desistiu pra de onde mim. eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? Porque a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. E eu sei que eu tenho os meus dias contados. Enquanto eu viver, a Tua graça me basta. E se as lutas que vier, o Senhor será o meu alívio. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado. É o alívio da Tua igreja, não quero do Teu mais. povo. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Glória tem a Deus. dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio,
a força Senhor e o amado, ânimo que eu necessito. traz o refrigério para a tua igreja. Se eu O não alívio. desistir, o motivo Não é permita porque que sempre nenhum dos seus esteve filhos aqui. desista e volte atrás. Nos piores momentos dizendo que nunca Senhor, dê desiste forças. Eu de não mim. sei do que cada um deles estão passando, mas o Senhor és sabe. O meu alívio. Alivia Tudo essa que eu dor. preciso, Traga vem o aqui alívio para essa comigo pra eu dor. continuar. Senhor, Que me em nome de impulsiona Jesus todos Cristo. os dias pra eu não parar. Traz a resposta Tu para és o cada um motivo, deles, em Jesus, nome que de eu Jesus tenho Cristo. pra avançar. Oh, Senhor. És o meu alívio. E eu te louvo. A força e o ânimo Assim como que eu o Senhor necessito sempre pra esteve e está prosseguir. comigo. Esteja Se com a eu tua não igreja. desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Aleluias. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Glória a Deus. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Nunca se esqueça. És o meu alívio. Não existe outro lugar para você aliviar as suas dores. É nos braços do Pai. Amém?